Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar um fenômeno histórico bem impressionante: a grande expansão das missões protestantes no século XIX. Um período que realmente mudou o mapa do cristianismo, né? Totalmente. E para fazer essa exploração, a gente vai usar como base um capítulo do livro História do Cristianismo, do Bruce L. Shelley. Ótima fonte. Para a gente ter uma ideia do cenário inicial, ali na virada do século XVIII para o XIX, o protestantismo estava, na prática, bem concentrado na Europa e na América do Norte. É verdade. Ásia, África, eram continentes, assim, quase intocados pelo evangelho protestante, né? Tinha algumas exceções, claro. Sim, pontos bem específicos, como na Índia, talvez nas Índias Orientais Holandesas e as comunidades coptas mais antigas, né, no Egito e Etiópia. Exato. Mas se a gente compara com hoje, nossa, a diferença é gritante. Nem se fala. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar o que impulsionou essa explosão missionária toda, quem foram as figuras principais e que abordagens novas surgiram, né? Isso. E tem uma citação do historiador Kenneth Scott Latourette, que eu acho que captura bem a escala disso. Qual? Ele disse algo como: nunca antes um conjunto de ideias foi propagado em tantas regiões e por tantos agentes, mantidos por doações espontâneas de tantos milhões de indivíduos. Uau! Isso dá a dimensão, né? Milhões de pessoas comuns contribuindo. Exatamente. Uma escala de mobilização voluntária sem precedentes para a época. E isso leva direto à pergunta central, que acho que vai guiar a nossa conversa. Como é que a gente explica essa energia toda, essa explosão protestante voltada para o mundo? O que aconteceu ali? Boa, vamos começar a investigar isso então. Antes desse período, o protagonismo nas missões era sem dúvida católico. Sim, muito ligado às coroas de Espanha e Portugal. Isso. Nomes como Francisco Xavier, Bartolomé de Las Casas, até Mateu Ricci, na China, eles marcaram essa primeira fase. Mas aí o cenário geopolítico começou a mudar, né? Mudou bastante. A derrota da Armada Espanhola lá em 1588 e depois a ascensão da Grã-Bretanha, da Holanda como potências marítimas, isso abriu um espaço diferente. Abriu a porta para os protestantes entrarem mais em cena nesse cenário global. Exato. E olha, é importante dizer que já existiam algumas iniciativas protestantes antes, tá? Os pietistas alemães, os morávios, eles foram pioneiros em certo sentido. Mas o foco era diferente, né? Era. Geralmente o trabalho era mais voltado para os colonos europeus que já estavam nesses lugares ou para grupos muito específicos. Eram como você disse antes, umas pequenas ilhas de cristianismo. Ainda não existia aquela visão de alcançar continentes inteiros, sabe? Entendi. Faltava a escala, a ambição global. Isso. A mentalidade ainda era outra. E aí, nesse contexto, surge uma figura central, William Carey. A imagem dele é quase cinematográfica, né? Com certeza. Um sapateiro numa vila inglesa com um mapa mundi que ele mesmo fez colado na parede da oficina. E cheio de anotações sobre as viagens do Capitão Cook. É fantástico imaginar isso. Um amigo até chamou a sapataria de Faculdade de Carey. E a origem dele era bem humilde, né? Muitas dificuldades financeiras, a esposa sem muita instrução formal. Sim, um cenário improvável para alguém que ia ter um impacto tão grande. Mas ele tinha uma força interior, uma curiosidade intelectual imensa. Dizem que ele preferia gastar o pouco dinheiro que tinha com livros do que com comida. Uma fome de conhecimento, literalmente. E fascinado por exploradores como Colombo, Cook, isso mostra muito sobre a mentalidade dele. E a vida dele tem um ponto de inflexão claro, né? A conversão em 1779, depois o batismo em 1783, ele vira pastor batista. E aí ele entra em contato com uma figura teológica importante, o Andrew Fuller. Isso, Fuller era um calvinista, mas com uma visão um pouco diferente para a época. Ele defendia tanto a soberania de Deus na salvação, quanto a urgência de pregar o evangelho ativamente para todo mundo. Criticava aquela passividade, né? Aquela ideia de que os pecadores podem se sentar tranquilamente, ano após ano, nos bancos de nossos templos, como ele dizia. Exatamente, ele achava que a igreja tinha que ser mais ativa. E aí vem o pulo do gato do Carey, baseado nisso. Ele fez uma inferência lógica.
mas que foi revolucionária. Se arrepender-se e crer é um dever de todos, Então levar o evangelho também é um dever de todos os cristãos para todos os povos. perfeito, é uma obrigação. E não só uma obrigação, mas algo que exige meios, ou seja, ação concreta. Isso ficou claro no livro dele de 1792, né? Uma averiguação da obrigação dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. O título já diz tudo. É um chamado à ação total. E nesse livro, ele foi muito prático, né? Ele enfrentou as objeções da época de frente. Sim, porque as resistências eram enormes. Falavam da distância, que era impossível, dos povos serem bárbaros, dos perigos, de como se sustentar, como aprender línguas tão diferentes. Eram barreiras reais, sem dúvida. Mas o Carey não só argumentou contra isso, como usou aquela comparação que deve ter chocado muita gente. A dos comerciantes, essa é ótima. Sim, ele basicamente disse: olha, os comerciantes enfrentam todos esses perigos por causa de peles de lontra, por lucro. Será que a gente não pode ter o mesmo empenho pelas almas das pessoas? É uma provocação direta. E ele não ficou só na retórica, ele propôs um plano, uma estrutura. Por isso ele é chamado de pai das missões modernas, certo? Exatamente. Essa combinação de visão teológica forte, senso de obrigação e um pragmatismo para fazer acontecer. Ele não pensava só em converter indivíduos isolados. Ele pensava em países inteiros. Isso. E na importância de formar líderes locais, de fazer o cristianismo criar raiz na cultura, não ser só algo importado, uma visão de longo prazo, estratégica mesmo. E essa visão, combinada com a Grande Comissão, claro, levou ele, o Fuller e outros a fundarem a Sociedade Missionária Batista, em 1792. O pontapé inicial. E no ano seguinte, lá foi o Carey para a Índia. A história pessoal dele lá é bem difícil, né? A esposa, Dorothy, foi muito a contragosto. E teve problemas sérios de saúde mental lá. É um lado bem trágico dessa história de dedicação. E a oposição que eles enfrentaram, principalmente da Companhia Britânica das Índias Orientais. Ah, sim. A companhia via esses missionários como um bando de malucos, né? Achavam que era um projeto insano, extravagante, custoso e indefensável, que ia causar instabilidade. Eles tiveram até que se estabelecer em Serampore, que era território dinamarquês na época, para conseguir trabalhar. Exato. E lá em Serampore ele formou aquele famoso trio com o Joshua Marshman e o William Ward. E o que eles fizeram lá foi impressionante, especialmente no estudo da cultura local. Fundamental. Eles mergulharam fundo no pensamento hindu, não por curiosidade acadêmica apenas, mas como ferramenta para a missão. A ideia era entender a cosmovisão para poder comunicar o evangelho de forma relevante, para levar cativo o pensamento, como eles diriam. E o trabalho de tradução do Carey é absurdo pensar nisso hoje. É monumental. Supervisionou a tradução da Bíblia inteira para 6 línguas, partes para mais 24. Além de gramáticas, dicionários, um trabalho linguístico gigantesco para a época. O exemplo do Carey e do Fuller foi contagiante, né? Com certeza. Acendeu uma faísca. Aquela ideia de que missões eram algo impossível ou talvez nem tão necessário começou a ruir. E aí outros nomes começaram a surgir, inspirados por eles. Henry Martin, que foi para a Índia e Pérsia. Robert Morrison, pioneiro na China. Adoniran Judson, em Mianmar. David Livingstone na África, claro. Uma geração inteira de pioneiros dispostos a ir. Mas a gente não pode romantizar isso, né? O custo humano foi altíssimo. Sem dúvida. Muitos morreram jovens de doenças tropicais, às vezes de violência, era uma empreitada extremamente arriscada. De onde vinha essa paixão toda? Essa disposição para tanto sacrifício? Olha, muita dessa energia veio dos grandes avivamentos evangélicos do século XVIII, que aconteceram na Europa e na América. Aqueles movimentos de renovação espiritual. Exato. E eles mudaram um pouco a forma de entender a pregação. Enquanto alguns clérigos mais tradicionais focavam em ensinar quem já era batizado, e talvez alguns calvinistas mais rígidos não se preocupassem tanto com quem estava longe, Os evangélicos viam diferente. sim, viam a pregação como um chamado direto, pessoal, para a pessoa se arrepender e crer em Cristo. E essa urgência valia tanto para quem já estava na igreja na Grã-Bretanha, os
pagãos batizados, como alguns diziam, quanto para os povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E essa mentalidade foi se espalhando, né? Nas igrejas britânicas ali pelas décadas de 1820, 1830. Sim, começou a crescer um sentimento muito impulsionado por essa influência evangélica de que a Grã-Bretanha tinha uma espécie de responsabilidade cristã perante o mundo. Tem até aquele hino famoso da época, do Reginald Heber. From Greenland's Icy Mountains, clássico. Esse mesmo. A letra expressa bem isso, né? Questiona como nações iluminadas pela fé poderiam guardar essa luz da vida só para si e chama para levar a salvação até a mais remota nação. Tinha um quê de dever nacional e religioso misturado ali. A gente pode ver, assim, duas grandes linhas de motivação se cruzando. Uma era essa ênfase bem evangélica na salvação individual, a crença de que as pessoas sem Cristo estão perdidas e que a grande comissão é uma ordem direta de Deus. E a outra? A outra era uma perspectiva mais, digamos, profética ou milenarista, influenciada por gente como Jonathan Edwards, que via a expansão do evangelho como um passo necessário para a chegada de um futuro reino de Cristo na Terra. Isso criava um otimismo e uma urgência enormes. Aquela ideia que depois apareceu no movimento estudantil voluntário, a evangelização do mundo nesta geração. Exatamente. Essa urgência vinha muito dessa combinação de preocupação com a salvação individual e essa visão de um propósito maior na história. E falando em figuras que realmente mobilizaram as pessoas, não dá para não falar de David Livingstone. Impossível. Um ícone. Ele foi muito motivado pelo que ouvia sobre a África e especialmente pelo horror do tráfico de escravos que acontecia no interior do continente, muitas vezes operado por árabes. Sim, essa questão da escravidão foi central para ele. Ele era escocês, médico de formação e disse que ia dedicar a vida ao alívio da miséria humana. Começou trabalhando na África do Sul com o Robert Moffat, que também era missionário. Mas o Livingstone tinha um espírito de explorador, né? Aquela imagem da fumaça de milhares de vilarejos que ele via e que nunca tinham tido contato com o evangelho ou com o mundo ocidental, isso movia. Ele queria ir aonde ninguém tinha ido. E a travessia que ele fez do continente, de Angola até a costa leste, o transformou numa celebridade na Europa. E ele tinha qualidades admiráveis, né? Paciência com os povos africanos, rigor científico nas observações, e ele literalmente abriu o interior da África para o conhecimento ocidental. Sem dúvida. Mas é crucial entender o que estava no coração dele. Para Livingstone, a exploração, a ciência, tudo isso era ferramenta para um fim maior, o Evangelho. Ele deixou isso claro nos diários dele, né? Muito claro. Tem uma frase dele que diz: "Não tomo por valiosa coisa nenhuma que eu tenha ou possa ter, salvo aquilo que apresente relação com o reino de Cristo." A motivação era profundamente religiosa. E a luta dele contra o tráfico de escravos... A ferida aberta do mundo, como ele chamou. Exato. Era parte integral da fé dele. Ele via a escravidão como algo que destruía as pessoas física e espiritualmente e que impedia o avanço do evangelho. E daí vem aquele lema famoso dele, comércio e cristianismo, que às vezes é mal interpretado, né? Precisa contextualizar. A lógica dele era: se a gente introduzir um comércio legítimo, onde os africanos possam trocar produtos locais por bens ocidentais, isso cria uma alternativa econômica. Uma alternativa ao tráfico de escravos. Exatamente. A ideia era minar a participação das tribos no tráfico, que muitas vezes era a única opção econômica ou era imposta. Na cabeça dele, não era para abrir caminho para o colonialismo apenas, mas para quebrar o ciclo da escravidão como uma solução prática. Faz sentido olhando pela perspectiva dele. E ele fez aquele apelo famoso aos estudantes de Cambridge em 1857, chamando outros para essa visão integrada. Foi um chamado poderoso. Mas aí surge a questão prática. Toda essa visão, essa energia, essa gente disposta aí. Como organizar isso tudo? Porque as estruturas das igrejas tradicionais, episcopal, presbiteriana, congregacional, nem sempre eram ágeis para isso, né? Muitas vezes estavam presas em debates internos. Exato. Como canalizar os recursos, as pessoas, para uma tarefa tão gigantesca e global? Não era simples. E aí, de novo, a gente volta para o Carey como um inovador também nessa área. Sim. A história conta que ele se perguntou algo como: o que uma companhia comercial faria numa situação dessas? Uma pergunta bem pragmática. E a resposta inspirou o modelo da sociedade voluntária. Isso. Um grupo específico,
formado por leigos e clérigos, focado só na missão, levantar informações, dinheiro, enviar e apoiar os missionários. Uma estrutura paralela da igreja, mas focada na tarefa. E esse modelo foi revolucionário, né? Muito. Primeiro, porque permitiu que gente de denominações diferentes trabalhasse junto. Podiam concordar no essencial, que era levar o evangelho, e deixar de lado as brigas sobre como organizar a igreja local. A Sociedade Missionária de Londres, de 1795, tinha isso como princípio, né? Não impor uma forma de igreja, só pregar o evangelho. Exatamente. E segundo ponto, talvez tão importante quanto, deu um poder e uma responsabilidade enorme aos leigos. Homens e depois mulheres comuns passaram a ter cargos de liderança, a tomar decisões, a gerenciar recursos nessas sociedades. Algo que não acontecia tanto nas hierarquias das igrejas. Uma democratização da missão, de certa forma. Pode-se dizer que sim. O Rufus Anderson, um líder missionário americano importante, disse que foi só no século XIX, com essas sociedades, que as igrejas evangélicas realmente se organizaram com vistas à conversão do mundo. E o modelo pegou fogo. A primeira sociedade nos Estados Unidos, a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras, surgiu em 1810. Impulsionada por estudantes, Samuel J. Mills, Adoniram Judson, jovens idealistas. E logo outras denominações criaram as suas, e isso foi descendo para o nível local, né? Sim, esse é um ponto-chave. As missões deixaram de ser algo distante. Criaram-se sociedades auxiliares nas igrejas, grupos de mulheres superativos levantando fundos e orando, ofertas especiais viraram rotina. Missionários vinham contar suas histórias, a missão entrou no orçamento e na vida das igrejas. Tornou-se parte da identidade delas. Exato, uma responsabilidade compartilhada. Agora a gente precisa tocar num ponto delicado, mas importante. A questão da imposição cultural. Fundamental abordar isso. Porque sim, muitos desses missionários pioneiros tiveram uma dificuldade enorme em separar o evangelho da cultura ocidental deles. Para eles, virar cristão significava também adotar roupas, costumes, até comida ocidental muitas vezes. Em muitos casos, sim. E isso, claro, criava barreiras enormes. Podia ser visto como arrogância, como desrespeito e gerar rejeição, especialmente em culturas com visões muito diferentes sobre como homens e mulheres interagem, por exemplo. É uma crítica válida, né? A acusação de imperialismo cultural. Tem fundamento em muitas situações, não dá para negar. Mas, por outro lado, é preciso ponderar que a mensagem do Evangelho em si, o seu núcleo, também tem um potencial de desafiar e transformar qualquer cultura, inclusive ocidental que o estava levando. É uma tensão complexa. Muito complexa. E o desafio, que continua até hoje, é justamente esse: conseguir discernir o que é o essencial da fé e o que são só os envelopes culturais que vêm junto. Apesar dessas sombras e desafios, o impacto desse movimento foi gigantesco. Se a gente fosse resumir as marcas principais dessa era missionária moderna, o que a gente destacaria? Acho que alguns pontos são chave. Primeiro, o caráter majoritariamente voluntário. Diferente de outras expansões do cristianismo ligadas ao poder do Estado, essa avançou pela persuasão. E, paradoxalmente, isso acabou ajudando a plantar sementes de liberdade religiosa em vários lugares. Interessante. Que mais? Segundo, a base social ampla. Não dependia só da elite ou do clero. A força vinha da generosidade, do tempo, do talento de milhões de protestantes comuns. O protagonismo leigo foi marcante. E o terceiro ponto? A forte integração com o que a gente chamaria hoje de ação social ou ministérios humanitários. Fundar escolas, hospitais, ensinar profissões, desenvolver a escrita de línguas que não a tinham, traduzir não só a Bíblia, mas outros materiais, melhorar a saúde, a agricultura. Tudo isso era parte do pacote missionário? Exatamente. E não era só uma isca para converter, embora ajudasse a criar pontes. Havia uma compaixão genuína ali, uma resposta às necessidades humanas que eles encontravam. Era visto como parte de viver o Evangelho. Entendi. No fundo, o que esse movimento fez foi reacender a chama do evangelismo e resgatar na prática aquele sentido de catolicidade, de universalidade da fé, ir atrás de novos povos em terras distantes.
Aquela visão que, de forma simbólica, começou a nascer ali no mapa do William Carey na sapataria dele. Que percurso incrível nós fizemos. Recapitulando rapidamente, vimos como o século XIX foi palco de uma transformação geográfica radical do protestantismo, de uma fé mais regional para uma fé global. Uma mudança sísmica mesmo. Impulsionada por gente visionária como Carey e Livingstone, que uniram fé e ação, e viabilizada por modelos novos de organização como as sociedades voluntárias. Uma história cheia de fervor, de sacrifício, de resultados impressionantes. Mas também com toda a complexidade do encontro e, às vezes, do choque entre culturas. Exatamente. E essa história toda, dessa interação tão complexa entre fé, cultura ocidental e as culturas que receberam essa mensagem no século XIX, talvez nos deixe com uma provocação para o nosso tempo, né? Qual seria? Pensar em como ideias e valores, sejam religiosos, políticos, culturais, tecnológicos, se espalham pelo mundo hoje. No nosso mundo hiperconectado, como a gente lida com esse desafio constante de separar a essência de uma mensagem do seu invólucro cultural. E o que isso significa para o diálogo, para a compreensão mútua entre tantas visões de mundo diferentes que coexistem. Fica aí a reflexão.